Olá a todos, estamos aqui no nosso dia 34 sobre essa caminhada aí do Vida com Propósito e hoje o tema é Pensando como Servo. E pensando como servo significa que tudo começa na nossa mente, nós temos que mudar a nossa forma de pensar em primeiro lugar. E servir começa na mente, começa numa mudança de atitude, numa mudança da forma como a gente encara as coisas. É mais importante o motivo que me faz servir do que o serviço em si. Muitas pessoas fazem muitas coisas e estão com a motivação errada, como diz lá em Mateus 7, por exemplo. Mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e aí Jesus vai falar assim, olha, nem te conheço. Por quê? Porque essa pessoa fez, mas não fez para Deus, não fez com Deus, fez por outros tantos motivos diferentes, né? Então é importante pensar na sua motivação. Agora, qual é a motivação certa então? Em primeiro lugar, o servo pensa mais nos outros que em si mesmo, né? Então essa é a primeira característica de quem pensa como servo. É uma humildade, é um desprendimento que nos liberta. Então a gente não está ali fazendo tudo o que a gente está fazendo só pensando na gente. Só pensando em como vão me ver, como eu vou receber elogio, como vou ser aplaudido por isso, como vão me considerar uma pessoa nobre. Não é isso. Eu vou servir pensando na necessidade do meu próximo, no que as pessoas precisam. E isso me cura desse egoísmo e desse consumismo, como a gente vem falando aqui, né? De eu quero tudo para mim. Não, eu consigo doar de mim para os outros, né? Tempo, inteligência, até recursos, muitas vezes. Outra característica de alguém que pensa como servo é que servos são mordomos, são administradores, eles não são proprietários. Nós sabemos e nós temos essa mentalidade como cristãos de servos mordomos. O que significa isso? Nós sabemos que nada aqui nesse mundo é nosso mesmo. Tudo aqui pertence a Deus e nós estamos administrando recursos nesse presente momento para a glória dele, para abençoar os outros, para mudar a realidade das pessoas. Então a gente olha para tudo isso não como, é meu. Eu não vou abrir mão do que é meu e tal. Não, não é meu. É de Deus e ele me emprestou. Ele quer que eu gerencie isso. Então eu uso até mesmo essa questão do dinheiro, dos recursos financeiros para abençoar outras pessoas. Não é só para mim, para eu comprar mais coisa, para eu ter mais coisa. Não, a mentalidade muda. Né? Inclusive se fala do dom da generosidade, tem pessoas que têm uma capacidade aí sobrenatural de Deus para administrar mesmo seus recursos, para abençoar outras pessoas, para socorrer outras pessoas que precisam, né? Então isso existe, né? É um servir sabendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, serve a Deus e para abençoar o próximo, né? Isso é muito importante. Eu uso tudo isso para a glória de Deus. Outra característica de quem pensa como servo é que ele se concentra no próprio trabalho e não perde tempo com comparações, exibições ou críticas. Então olha que importante, eu sei o que eu tenho que fazer, aí eu vou e faço. Eu não fico comparando com o que os outros fazem, não perco tempo com isso. Eu faço melhor, eu faço pior. Porque se eu faço melhor, eu me torno arrogante. Se eu faço pior, desmotivo, tô sempre invejando. Não é isso, né? Não posso ficar perdendo tempo também em satisfazer a vontade dos outros, no sentido de expectativas. Eu não tô agradando, não tô fazendo como os outros esperavam. Não é sobre isso também. Quem vive em função de atender a expectativa dos outros vive frustrado, né? Então nós não estamos aqui para isso. Nós temos que fazer o que precisa ser feito, para a glória de Deus e para abençoar a vida das pessoas. Mas não alimentando esse tipo de expectativa. Uma passagem muito interessante na Bíblia é de Neemias. Neemias estava construindo uma muralha em volta de Jerusalém, em volta de Israel. E aí, muitas pessoas estão criticando ele à volta. Não, porque você não devia fazer? Olha como essa muralha está frágil. Vem aqui, a gente tem que discutir sobre o que você está fazendo. Aí ele, não tenho tempo para ficar discutindo com vocês o que eu estou fazendo, eu tenho que fazer. E aí ele se empenhava em construir a muralha e pronto, né?
Agora, por outro lado, eu também não tenho que ficar me preocupando com o que os outros não estão fazendo ou estão fazendo. Senão eu vou cair naquela Marta e Maria, que Jesus vai na casa delas, elas são irmãs de Lázaro, e Maria para tudo para ouvir Jesus, e Marta não, fica lá, correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. E aí Jesus fala para ela, você está perdendo a melhor parte, que é a nossa relação, nosso relacionamento, nossa comunhão. Correndo para lá e para cá e julgando sua irmã porque ela não está fazendo a correria que você está fazendo. Então nós não estamos aqui para isso. A gente tem que fazer o nosso trabalho e deixar os outros fazerem o trabalho deles, ajudá-los, se for o caso, mas não ficar criticando, comparando e parando de fazer para ficar ouvindo crítica dos outros. Esse tipo de coisa não faz parte da mente do servo. O servo também é aquele que sabe da sua identidade em Cristo. Eu sei que eu estou servindo a Jesus. Eu sei o que ele já fez por mim, o sacrifício dele na cruz. Então eu sei. Eu sei quem eu sou em Cristo. E por isso eu não tenho problema em fazer nada. Eu posso servir no que for necessário. Em recolher lixo, lavar louça, varrer chão. Eu posso fazer o que for necessário. Porque essas coisas não me definem. O que me define é que o amor de Cristo me alcançou e eu faço o que for necessário para abençoar outras pessoas, seja lá o que for, certo? É isso, é assim que quem pensa como servo faz. Então eu não deixo de fazer o que é necessário por causa do julgamento dos outros mesmo, né? E por último, o servo não faz por obrigação, mas como oportunidade. Cada oportunidade, cada necessidade é uma oportunidade de servir por amor, de demonstrar amor em serviço. Olha que interessante. Então não é aquele peso, nossa, eu vou ter que ir lá, ajudar, vou ter que ir lá montar aquilo. Nossa, eu vou ter que recolher aquilo. Eu vou com prazer, poxa, é uma oportunidade de abençoar pessoas, de demonstrar amor, empatia, de viver em comunhão. Nossa, um dos melhores momentos que a gente tem como igreja são esses em que a gente está junto fazendo alguma coisa de serviço. Né? Tem aqui na igreja da Ilha Bela um movimento que é muito gostoso, que é do lavar os carros na campanha de missões nacionais. Então os irmãos se reúnem lá para lavar carros. Passa aspirador, lava o carro, passa o pretinho no pneu e tal. Ali acontece tanta coisa boa de comunhão, de conversa, de ajuda. É muito interessante, é muito bom mesmo. E isso significa ter a mente, né, de um servo. Servir desse jeito, por amor. Filipenses 2,5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí o texto fala sobre Jesus não ter arrogância por ser Deus, mas se humilhar até a morte de cruz por amor. E a pergunta que fica hoje é, normalmente preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir os outros? O que tem ocupado mais minha mente? Pensa nisso e até amanhã.